Boa tarde a todos. Meus queridos, meu nome é Maria Eduarda Silva, mas podem me chamar de Duda, tá? Tenho 83 anos. E hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei em silêncio por muito tempo. Mas, antes de começar, se vocês gostam desse tipo de história de vida, por favor, deem um like aqui no vídeo e se inscrevam no canal. Adoraria saber de onde vocês estão assistindo, viu? De qual estado ou cidade vocês estão me acompanhando hoje. Corri o ano de 1956. Eu tinha só 24 aninhos, 2 filhos pequenos, o Pedrinho de 4 anos e a Bia de apenas 2. E um casamento que eu jurava que era sólido como uma rocha. Morávamos numa cidadezinha onde todo mundo se conhecia, sabe? Serra Sul se chamava. Meu marido, o Ricardo, trabalhava no único banco da cidade e eu me dedicava ao lar e a cuidar dos meus pequenos, como a maioria das mulheres daquela época, às segundas-feiras. Eram dias de lavar roupa em casa. Eu acordava com o primeiro canto do galo para colocar as roupas de molho, preparava o cafezinho para o Ricardo e para as crianças. E depois que ele saía para o trabalho, começava a árdua tarefa de esfregar, enxaguar e estender toda a roupa da semana. Aquela segunda-feira de outubro não parecia diferente das outras. O céu estava limpo, perfeito para secar as roupas. Lembro que cantarolava uma canção enquanto revirava os bolsos das calças e paletós do Ricardo. Antes de mergulhar, luz na água era um costume que minha mãe tinha me ensinado, sabe? Sempre esvazie os bolsos. Duda, os homens guardam de tudo lá dentro e depois reclamam se algo estraga. Coloquei a mão no bolso interno do paletó cinza, aquele que o Ricardo usava para ir trabalhar às sextas-feiras, e meus dedos tocaram um papel dobrado cuidadosamente. Pensei que seria algum recibo ou anotação do banco, mas, ao retirá-lo, notei que era papel de carta, daquele fininho de cor azul. Claro que a Carol usava, minha melhor amiga desde a infância. O perfume me atingiu antes mesmo das palavras. Era o perfume dela, inconfundível. Aquele aroma de jasmim que a Carol sempre usava e que eu mesma tinha lhe presenteado no aniversário dela, apenas 3 meses antes. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto minhas mãos trêmulas desdobravam aquela carta. Meu querido Ricardo, como te va? Não precisei ler mais que os primeiros parágrafos para que o mundo desabasse sobre mim. As palavras de amor, as referências a encontros secretos, as promessas de se ver em breve. Cada linha era como uma punhalada que se cravava em meu peito. A carta terminava com um "Sua para sempre, Carol", e uma marca de batom que reconheci imediatamente. Fiquei paralisada com a carta entre as mãos, ouvindo ao longe as risadas dos meus filhos que brincavam no quintal. Como podia ser possível? Ricardo e Carol, meu marido e minha melhor amiga, a pessoa com quem eu compartilhava meus sonhos e a pessoa para quem eu contava meus problemas, os doá pelas minhas costas, zombando da minha confiança. Lembro que me sentei no chão da área de serviço, incapaz de me manter em pé. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto lia uma e outra vez aquelas linhas, buscando, talvez, uma explicação, um sinal de que tudo era um mal-entendido. Mas não havia confusão possível. A letra era da Carol, o perfume era dela, e as palavras, aquelas palavras que falavam de um amor que florescia em segredo há meses. Pensei em todas as vezes que o Ricardo chegava tarde do trabalho, nas supostas reuniões do banco que o mantinham ocupado aos sábados, nas visitas da Carol à minha casa, quando, por coincidência, ela sabia que o Ricardo estaria ali. Tudo se encaixava agora.
As peças de um quebra-cabeça que eu não queria completar se ajustavam diante dos meus olhos. Não sei quanto tempo fiquei sentada com aquela carta na mão. O choro da Bia me trouxe de volta à realidade. Minha pequena tinha caído enquanto brincava e precisava de mim. Sequei rapidamente as lágrimas, guardei a carta no bolso do meu avental e fui consolar minha filha. Abracei-a mais forte que nunca, sentindo que ela e seu irmão eram a única coisa verdadeira e pura que me restava no mundo. O resto do dia passou como numa neblina. Lavai mecanicamente, estendi as roupas, preparei o almoço, cuidei das crianças, tudo enquanto minha mente era um turbilhão de pensamentos. O que eu ia fazer? Nos anos 50, uma mulher separada era vista como uma desonra, especialmente numa cidade pequena, onde os mexericos voavam mais rápido que o vento. Não tinha família por perto que pudesse me apoiar. Meus pais haviam falecido anos antes e minha única irmã morava na capital, a centenas de quilômetros de distância. Quando o Ricardo chegou naquela noite, agi como se nada tivesse acontecido. Servi o jantar, conversamos sobre coisas triviais, colocamos as crianças para dormir. Ele não notou meus olhos inchados de tanto chorar, nem minha voz tremular. Ou se notou? Preferiu não perguntar. Naquela noite, enquanto ele dormia tranquilamente ao meu lado, eu olhava para o teto pensando em como minha vida perfeita havia se transformado em uma mentira. A mulher que eu tinha sido até aquela manhã já não existia. Havia morrido ao ler aquela carta. Durante os dias seguintes, observei cada movimento do Ricardo e da Carol. Vi-os se encontrando por acaso na praça da cidade. Notei os olhares cúmplices, os toques de mãos aparentemente acidentais. A Carol continuava me visitando em casa, falando dos seus problemas, pedindo meus conselhos, representando o papel de amiga fiel enquanto traía minha confiança da pior maneira possível. Nossa! Uma tarde, a Carol veio tomar café como tantas outras vezes. Enquanto eu servia as xícaras na mesa da cozinha, a carta queimava no bolso do meu avental, onde eu a carregava desde o dia da descoberta. Queria gritar com ela, mostrar-lhe a carta, perguntar como tinha sido capaz de me fazer isso. Eu que sempre estive lá para ela, mas, em vez disso, sorri e perguntei sobre o dia dela. Como se não soubesse que provavelmente ela tinha estado com meu marido. Foram as semanas mais difíceis da minha vida. A dor e a raiva me consumiam por dentro, mas externamente. Eu mantinha a compostura. Pelos meus filhos, disse a mim mesma, eles não mereciam sofrer pelos erros dos pais. E enquanto isso, planejava em silêncio o que fazer com minha vida destroçada. Como me reconstruir dos escombros do que um dia foi um casamento feliz, pouco sabia eu. Então, que aquela carta encontrada por acidente não seria o fim da minha história, mas o doloroso começo da minha verdadeira vida. Uma vida que eu construiria com minhas próprias mãos, gota a gota, como a água que escorria das roupas que eu lavava todas as segundas-feiras naquele quintal onde tudo mudou para sempre. Eu observava o Ricardo todas as noites, enquanto fingia dormir ao seu lado. Via como ele sorria olhando para o teto, provavelmente pensando nela. Via como, às vezes, ele se levantava tarde da noite para escrever algo, possivelmente mais cartas de amor. E cada minuto que passava, algo crescia dentro de mim. Não era apenas dor, era uma força que eu nunca soube que tinha, uma determinação nascida da necessidade e do desespero. Passar os dias fingindo que nada havia acontecido foi como morrer lentamente. Cada café da manhã compartilhado com Ricardo, cada sorriso forçado para Carol quando ela vinha nos visitar, era como engolir cacos de vidro. Mas eu continuava, Dio, opus Dio, pela sobrevivência dos meus filhos. Certa tarde, em novembro de
1956. A Carol apareceu em minha casa sem avisar. Trazia consigo um bolo caseiro para as crianças. Disse ela, convidei-a para entrar. Como sempre fazia, enquanto eu preparava o café na cozinha, ela se aproximou sorridente. Duda, preciso te contar uma coisa. Acho que estou apaixonada. Disse ela com os olhos brilhando. Senti meu corpo gelar enquanto ela continuava. Mas é complicado, não posso dizer quem é. Só queria compartilhar com você, que sempre foi minha confidente. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a chaleira. Como podia ser tão cínica? Como podia olhar nos meus olhos e falar de um amor que estava destruindo minha vida? Respirei fundo e servi o café. Minha voz saiu estranhamente calma quando respondi: o amor, às vezes, nos coloca em situações difíceis. Não é mesmo? Carol, ela concordou, suspirando, e começou a descrever como se sentia quando estava com ele. Cada palavra era uma punhalada. Falou sobre os encontros secretos, as cartas que trocavam, o medo de serem descobertos. Eu ouvia tudo em silêncio, mordendo o interior da minha bochecha com tanta força que senti o gosto metálico do sangue. Tenho medo do que as pessoas pensariam se soubessem, confessou ela. Olhando para a janela, você sabe como é esta cidade? Como julgam as mulheres por tudo? Sim, Oisai? Responde, pensando em como seria julgada quando todos descobrissem que meu marido me traía com minha melhor amiga. Antes que a Carol fosse embora, ela me abraçou forte. Não sei o que faria sem você. Duda, você é a única pessoa em quem posso confiar. Nesta cidade, aquele abraço quase me quebrou. A hipocrisia era tão grande que me faltou o ar. Assim que ela saiu pela porta, corri para o banheiro e vomitei. Era demais para suportar. Na mesma semana, o Ricardo começou a sair mais cedo para o trabalho e voltar cada vez mais tarde. Dizia que o banco estava com muito movimento por causa do final do ano e eu sabia que era mentira. Numa sexta-feira, disse que teria que ir trabalhar no sábado, algo extraordinário. Segundo ele, decidi que era o momento de confrontar a verdade no sábado pela manhã. Depois que ele saiu, vesti meu melhor vestido, arrumei meu cabelo e deixei os meninos com a dona Zilda. Uma vizinha idosa que sempre me ajudava disse que precisava fazer algumas compras no centro. Na verdade, segui até a casa da Carol. A casa dela ficava a uns 15 minutinhos da minha, numa rua tranquila, perto do parque. A Carol morava sozinha desde que seus pais faleceram 2 anos antes. Ao me aproximar, notei o carro do Ricardo estacionado na esquina, meio escondido por uma árvore grande. Ele sempre fora cuidadoso, mas não o suficiente. Não bati a porta, não gritei, não fiz escândalo. Em vez disso, caminhei até a janela lateral, aquela que dava para a sala. As cortinas não estavam completamente fechadas e, através da pequena fresta, viu que já sabia que encontraria Ricardo e Carol, abraçados no sofá, trocando beijos apaixonados. Sobre a mesa, viu uma garrafa de vinho e 2 copos. Algo estranho aconteceu comigo naquele momento. Em vez de sentir mais dor, senti um alívio imenso. Era como se, ao finalmente ver com meus próprios olhos, algo se libertasse dentro de mim. A dúvida, por mais pequena que fosse, tinha desaparecido. A verdade estava ali, clara, como o dia, e com a verdade veio a certeza do que eu precisava fazer. Voltei para casa, caminhando lentamente, como se cada passo me afastasse, não apenas da casa da Carol, mas da vida que eu tinha vivido até ali. Busquei os meninos na casa da dona Zilda e passei o resto do dia brincando com eles no quintal com uma energia
que não sentia há semanas. Quando o Ricardo voltou no final da tarde, comentou surpreso sobre meu bom humor. Você parece diferente hoje. Duda, aconteceu algo bom. Apenas percebi algumas coisas. Respondi com um sorriso enigmático. Como foi o trabalho no banco hoje? Ele contou uma história elaborada sobre documentos que precisavam ser organizados e clientes importantes que apareceram sem avisar. Observei ele mentir com tanta naturalidade e me perguntei por quanto tempo ele vinha fazendo isso. Meses, anos. Quantas outras mentiras eu tinha acreditado naquela noite. Enquanto o Ricardo dormia, abri o pequeno baú onde guardava minhas economias. Não era muito. Algumas moedas e notas que eu economizava dos gastos da casa, escondidas até mesmo dele, contei tudo. Seria suficiente para algumas semanas, no máximo. Precisava de um plano. Durante as semanas seguintes, comecei a guardar mais dinheiro. Economizando em tudo o que podia, vendi alguns dos meus bordados para as senhoras da igreja sem que o Ricardo soubesse. Comecei também a observar como funcionava a única lavanderia da cidade, um estabelecimento pequeno e antigo dirigido pelo seu João, um senhor que já passava dos 70 anos. No Natal de 1956, mantive as aparências, preparei a ceia, decorei a casa. Comprei presentes simples para as crianças. A Carol veio nos visitar na véspera, trazendo presentes para toda a família. Observei como ela e o Ricardo evitavam se olhar diretamente na minha presença, mas notei os olhares que trocavam quando achavam que eu não estava vendo. Foi o Natal mais triste da minha vida, mas também o mais revelador. Sentada à mesa festiva, olhando para meu marido e minha suposta melhor amiga, conversando amenidades, entendi que merecia mais do que aquilo, merecia a verdade, respeito, dignidade. E se o mundo não estava disposto a me dar isso, eu mesma conquistaria. Janeiro de 1957 chegou com chuvas intensas que encharcavam as roupas assim que eram estendidas. O trabalho de lavadeira duplicou, já que nada secava adequadamente. Foi nesse mês que soube que o seu João estava pensando em vender a lavanderia. A saúde dele estava piorando e seus filhos, que moravam na capital, insistiam para que ele se mudasse para lá. Com o coração acelerado, fui conversar com ele uma tarde. Perguntei quanto pedia pelo negócio. O valor era muito além das minhas possibilidades, claro, mas quando expliquei minha situação, omitindo os detalhes mais dolorosos, o seu João sugeriu um acordo. Eu começaria trabalhando para ele, aprendendo todos os aspectos do negócio e poderia ir pagando o valor aos poucos com o próprio rendimento da lavanderia. A idade está me alcançando. Duda? Disse ele com seu jeito calmo. Preciso de alguém de confiança para continuar este trabalho. Você sempre foi conhecida por sua honestidade e pelo capricho com as roupas. Seria uma pena ver a única lavanderia da cidade fechar. Sair de lá com um misto de esperança e terror era uma oportunidade, sim, mas significava uma mudança completa na minha vida. Significava enfrentar o Ricardo, enfrentar a sociedade, enfrentar o mundo como uma mulher separada com 2 filhos pequenos, numa época em que isso era quase impensável. Fevereiro chegou e como ele me descoberta. Encontrei mais 2 cartas da Carol escondidas entre as roupas do Ricardo. Em uma delas, havia menção a planos para o futuro, planos que não me incluíam. A Carol falava sobre uma possível transferência do Ricardo para a agência do banco na capital, onde eles poderiam ficar juntos sem os olhares curiosos desta cidade pequena. Foi o estopim que eu precisava. Na noite daquele mesmo dia, depois que as crianças dormiram, confrontei o Ricardo. Não gritei,
Não chorei. Simplesmente coloquei as cartas sobre a mesa da cozinha enquanto ele tomava seu cafezinho noturno. O que é isso? Perguntou ele, genuinamente confuso no início. Então, ao perceber do que se tratava, seu rosto perdeu toda a... Você sabe o que é. Responde calmamente. Sei sobre você e a Carol. Sei meses. Ele tentou negar no começo. Mas, diante da minha certeza, acabou admitindo, falou de sentimentos que não conseguia controlar, de como não queria me machucar, de como se sentia dividido. Todas aquelas desculpas vazias que os homens infiéis sempre dão. Quero que você saia desta casa. Ou disse, surpreendendo a nós dois com minha firmeza. Vou ficar com as crianças e você pode ir para onde quiser. Talvez a casa da Carol seja um bom lugar. Ricardo ficou chocado com minha reação. Esperava lágrimas, súplicas, talvez até perdão. Mas algo havia mudado em mim naqueles meses de dor silenciosa. Eu já não era a jovem ingênua que acreditava que seu papel na vida era apenas ser esposa e mãe dependente de um homem para tudo. Você não pode fazer isso, argumentou ele, começando a ficar nervoso. O que as pessoas vão pensar? O que vai ser de você e das crianças sem mim? Como vai sustentar esta casa? Isso não é mais problema seu. Responde, já tomei minhas decisões. Você tem até amanhã para recolher suas coisas. Passei a noite acordada, sentada na cadeira de balanço, ao lado da cama das crianças, observando-as dormir. Sabia que o caminho que estava escolhendo seria difícil, cheio de obstáculos e preconceitos, mas... Pela primeira vez em meses, senti paz. A dor da traição ainda estava lá, certamente, mas agora estava acompanhada por algo novo. A sensação de estar, finalmente, no controle da minha própria vida. Na manhã seguinte, ao confronto com Ricardo, acordei antes do amanhecer. Tinha dormido pouco, mas uma energia nova me impulsionava. Preparei o café da manhã para as crianças, como sempre fazia, e esperei que o Ricardo aparecesse. Ele chegou na cozinha com os olhos vermelhos e o rosto abatido, como quem não dormiu a noite toda. Pensei melhor. Duda, disse ele, tentando soar firme. Esta é a minha casa. Não vou sair daqui. Continuei mexendo a panela de mingau como se não tivesse ouvido nada extraordinário. Depois de um minuto de silêncio, respondi sem olhar para ele. Se você não sair, serei eu a sair com as crianças. E então terei que explicar a toda a cidade por que uma mãe dedicada saiu de casa com seus filhos. Tenho certeza que o gerente do banco ficará interessado em saber o motivo. Vi o rosto dele empalidecer. A reputação era tudo para o Ricardo, especialmente no banco onde trabalhava. Um escândalo desses poderia custar-lhe mais que o casamento, poderia custar-lhe a carreira. Me dê algumas semanas. Pediu ela. Agora, com a voz mais suave, preciso encontrar um lugar adequado e organizar minhas coisas. Concordei com a cabeça, sabendo que aquelas semanas seriam valiosas, também para mim, para finalizar meus próprios planos. Não contei a ele sobre a lavanderia, sobre minhas conversas com o seu João, sobre a possibilidade que estava se abrindo à minha frente. Março de 1957 começou com uma cidade inteira comentando sobre a separação iminente da Duda e do Ricardo. Os rumores se espalharam como fogo em palha seca. Algumas versões diziam que o Ricardo tinha problemas com o jogo, outras que havia desfalcado o banco. Poucos suspeitavam da verdade, exceto aqueles que haviam notado a proximidade entre meu marido e minha melhor amiga. A Carol tentou me visitar 3 vezes naquele mês. Nas 3 ocasiões, fechei a porta na cara dela. Na última tentativa, ela correu na varanda, implorando para que eu a escutasse.
Dizendo que poderia explicar tudo, meus vizinhos observavam a cena pelas janelas, alimentando ainda mais os mexericos da cidade. Enquanto isso, comecei a trabalhar oficialmente na lavanderia do seu João. Primeiro, apenas algumas horas por dia. Deixando as crianças com a dona Zilda, aprendi rapidamente os segredos do negócio, como remover diferentes tipos de manchas, como passar camisas com o vinco perfeito, como organizar as entregas para maximizar a eficiência. Você tem jeito para isso. Duda, dizia o seu João, observando como eu organizava as fichas dos clientes em um novo sistema. Sempre soube que você era mais que uma simples dona de casa. Aquelas palavras significavam mais para mim do que ele poderia imaginar. Durante toda a minha vida adulta, tinha sido definida apenas como a esposa do Ricardo, a mãe do Pedrinho e da Bia. Pela primeira vez, alguém via em mim uma pessoa capaz, uma profissional. No final de março, o Ricardo finalmente saiu de casa, levou apenas suas roupas e alguns objetos pessoais. Não perguntei para onde ia. Embora toda a cidade soubesse que ele havia alugado um pequeno apartamento acima da farmácia, a Carol continuava em sua própria casa, pelo menos por enquanto. Os dois eram discretos em público, mas já não se escondiam tanto quanto antes. A situação financeira era meu maior desafio. O Ricardo concordou em enviar dinheiro para as crianças, mas o valor era insuficiente. O acordo com seu João era vantajoso, mas ainda assim eu precisava economizar cada centavo. Comecei a fazer meu próprio sabão para usar na lavanderia, usando uma receita antiga da minha avó, que rendia mais e custava menos. Abril chegou com as chuvas da primavera, trazendo mais trabalho para a lavanderia. As pessoas não conseguiam secar suas roupas em casa e recorriam a nós. Trabalhei muitas vezes até tarde da noite, com as crianças dormindo num pequeno colchão que coloquei nos fundos do estabelecimento. Meus dedos ficavam enrugados de tanto lidar com água, e minhas costas doíam pelo esforço constante de esfregar, torcer e passar. Mas havia uma satisfação profunda em cada camisa perfeitamente passada, em cada mancha difícil que conseguia remover, em cada cliente que voltava elogiando nosso trabalho. E havia também a alegria de receber meu próprio dinheiro, de saber que ele vinha exclusivamente do meu esforço. Em maio, enfrentei meu primeiro grande obstáculo. O banco onde o Ricardo trabalhava era dono do imóvel onde ficava a lavanderia, e o gerente, amigo próximo do meu marido, decidiu aumentar o aluguel em 50%. Era claramente uma tentativa de me prejudicar. Não podemos pagar isso, disse a seu João, mostrando-lhe a carta que havia recebido. É injusto e eles sabem disso. O velho suspirou, passando a mão pelos cabelos brancos. É por isso que sempre quis me aposentar. Duda, esses homens de terno pensam que podem fazer o que bem entendem com os pequenos comerciantes. Depois de uma noite sem dormir, tomei uma decisão ousada. Vesti meu melhor vestido, arrumei meu cabelo, deixei as crianças com a dona Zilda e fui diretamente falar com o gerente do banco. O nome dele era Dr. Fernando Almeida, um homem na casa dos 50 anos, conhecido por sua rigidez nos negócios. Senhora Silva, disse ele, claramente surpreso ao me ver entrar em sua sala. Em que posso ajudá-la? Coloquei a carta do aumento sobre sua mesa. Vim discutir isso. Dr. Almeida, este aumento é injustificado e prejudicial não apenas para a lavanderia, mas também para toda a comunidade que depende dos nossos serviços. Ele sorriu com condescendência. Os negócios são assim. Senhora Silva, custos aumentam, aluguei também. Não há nada pessoal, nada pessoal. Questionei, mantendo a voz calma, mas firme. Curioso
Como este aumento acontece exatamente? Quando eu assumo a gestão do negócio, logo após me separar do seu funcionário de confiança, o sorriso delle Vacilo. Está insinuando algo, senhora Silva? Não estou insinuando, estou afirmando. Responde. Olhando-o diretamente nos olhos, este aumento é uma retaliação. E ambos sabemos disso. Também sei que o banco não gostaria de ver seu nome associado a práticas comerciais questionáveis que prejudicam uma mãe solteira, tentando sustentar seus filhos honestamente. Mencionei então, casualmente, que minha prima trabalhava no Jornal da Capital e que histórias sobre injustiças locais sempre atraíam a atenção dos leitores. Era uma mentira. Claro, minha prima trabalhava como enfermeira, mas o doutor Almeida não tinha como saber disso. O efeito foi imediato. Depois de algumas considerações sobre reavaliações e circunstâncias especiais, ele concordou em manter o valor anterior do aluguel por pelo menos 1 ano. Saí do banco sentindo-me ao mesmo tempo exausta e triunfante. Tinha enfrentado o poder e, surpreendentemente, tinha vencido. Junho trouxe o aniversário da Bia, que completou 3 aninhos. Organizei uma pequena festa no quintal de casa. Não podia oferecer muito, mas fiz um bolo caseiro e algumas guloseimas simples. Convidei algumas crianças da vizinhança. E suas mães, para minha surpresa, a maioria compareceu. Apesar dos comentários que certamente circulavam sobre mim, naquela festa percebi algo importante. Nem todas as pessoas me julgavam. Algumas até me admiravam pela coragem de recomeçar sozinha. Dona Zilda me apresentou a sua sobrinha Patrícia, uma viúva de guerra que criava sozinha seu filho de 5 anos. Você inspira muitas de nós. Duda, disse-me Patrícia enquanto observávamos as crianças brincando. Não é fácil ser mulher sozinha nesta cidade, mas você está mostrando que é possível. Aquelas palavras me deram uma força que eu não sabia que precisava. Talvez eu não fosse apenas uma fracassada cujo marido preferiu outra. Talvez eu estivesse, sem querer, abrindo um caminho para outras mulheres também. É nóis? Em julho, o seu João sofreu um derrame. Não foi grave, mas suficiente para que seus filhos insistissem em levá-lo para morar na capital, onde poderia receber cuidados médicos melhores. Antes de partir, ele me chamou ao seu quarto no pequeno apartamento acima da lavanderia. Duda, disse-lhe, como vos frozzo, quero finalizar nossa transferência. A lavanderia agora é oficialmente sua. Assinamos os papéis naquele mesmo dia, com um médico local como testemunha. O acordo era o mesmo que havíamos discutido meses antes. Eu continuaria pagando ao seu João uma quantia mensal pelos próximos 5 anos. Era um compromisso assustador, especialmente para uma mulher sozinha em 1957. Mas também era a consolidação do meu sonho de independência. No dia em que o seu João partiu, coloquei uma nova placa na frente do estabelecimento Lavanderia Nova Aurora, propriedade de Maria Eduarda Silva. O nome não foi escolhido por acaso. Cada novo dia, desde a descoberta da carta, tinha sido, para mim, um tipo de aurora. O início de algo que eu ainda não compreendia completamente, mas que me enchia de esperança. Agosto chegou com um calor intenso que facilitava a secagem das roupas, mas tornava o trabalho na lavanderia quase insuportável. Comecei a pensar em melhorias para o local com minhas economias. Comprei um ventilador grande que ajudava a circular o ar. Também pintei as paredes de um azul claro que dava a sensação de frescor. Os clientes começaram a notar as mudanças. Tá ficando bonito aqui? Dona Duda, comentavam. Alguns até traziam pequenos presentes. Um vaso de flores, um desenho feito por uma criança, uma cesta de frutas do quintal. Eram gestos simples, mas que me mostravam que eu estava sendo aceita como a nova proprietária. Nesse mesmo mês,
Recebi uma visita inesperada na lavanderia. A Carol entrou timidamente, olhando ao redor como se esperasse ser expulsa a qualquer momento. Usava um vestido simples e tinha os olhos vermelhos de quem chorou muito. O que você quer? Perguntei friamente, continuando a dobrar os lençóis que estava organizando. Vim pedir seu perdão. Duda, disse ela com a voz trêmula. Sei que o que fiz é imperdoável, mas não posso continuar vivendo com este peso. Olhei para ela longamente, sentindo uma mistura de emoções. Raiva, tristeza, pena e, surpreendentemente, um certo alívio. Onde está o Ricardo? Perguntei. Ela hesitou. Baixando os olhos, ele foi transferido para a agência da capital na semana passada. Foi embora sem se despedir de mim. Foi como se uma última peça do quebra-cabeça se encaixasse. Então, o Ricardo havia conseguido sua transferência, mas decidiu não levar a Carol consigo. Tinha usado e descartado nós duas, cada uma a seu modo. Sinto muito pelo que ele fez com você. Falai, surpreendendo a nós duas com minhas palavras, mas não posso dizer que sinto muito pelo que ele fez comigo. Sem isso, eu nunca teria encontrado minha própria força. A Carol Kourou me anda dizendo que se sentia perdida, que toda a cidade a julgava, que não sabia o que fazer da vida. Parte de mim queria consolá-la, como fazia nos velhos tempos, quando éramos verdadeiras amigas. Outra parte queria que ela sentisse ao menos um pouco da dor que eu havia sentido. A vida continua. Carol disse por fim, retornando ao meu trabalho, você precisa encontrar seu próprio caminho, assim como eu encontrei o meu. Ela saiu da lavanderia cabisbaixa e nunca mais tivemos uma conversa de verdade. Soube que meses depois ela se mudou para o litoral, para viver com uma tia distante. Às vezes me pergunto se ela encontrou a paz que buscava. Espero que sim. Embora tenha demorado muitos anos para que eu pudesse desejar sinceramente algo bom para ela. Setembro marcou 6 meses desde que assumi a lavanderia. Fiz um pequeno inventário e descobri com surpresa que o negócio não apenas se mantinha, mas havia crescido, tinha mais clientes regulares e minha reputação por trabalho cuidadoso se espalhava. Comecei a pensar que talvez, apenas talvez, eu conseguiria não apenas sobreviver, mas prosperar. Com a chegada de outubro de 1957, a paisagem da cidade começou a mudar com as folhas alaranjadas caindo das árvores. Os olhares e sussurros ao meu redor, porém, permaneciam constantes. Já fazia 7 meses que o Ricardo havia partido para a capital, deixando para trás não apenas a mim e as crianças, mas também a Carol e todos os rastros de sua vida dupla, caminhando pela praça central com o Pedrinho e a Bia numa tarde de domingo. Percebi como as pessoas ainda se viravam para olhar. Algumas senhoras mais velhas apontavam discretamente, cobrindo a boca com as mãos enrugadas. Um grupo de homens, próximo ao coreto, diminuiu o volume da conversa quando passei, mesmo depois de tanto tempo. Eu ainda era um assunto de interesse na pacata Serra Azul. Mamãe, por que a dona Pereira fez aquela cara para nós? Perguntou o Pedrinho. Agora com 5 anos e observador demais para sua idade. Algumas pessoas não entendem nossas escolhas. Meu filho, respondi, apertando sua mãozinha na minha. Mas o importante é que nós entendemos. Naquela mesma semana, o Padre Miguel me chamou após a missa de domingo, um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos gentis. Ele era um dos poucos que me tratava com o mesmo respeito de antes. Duda, queria lhe dizer que admiro sua coragem, falou ele em voz baixa. Não é fácil recomeçar, especialmente com crianças pequenas. Se precisar,
de qualquer ajuda, a igreja está sempre de portas abertas. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Em uma sociedade onde mulheres separadas eram frequentemente excluídas até mesmo dos círculos religiosos, aquele apoio significava muito. Agradeci com lágrimas nos olhos e, na semana seguinte, ofereci para lavar gratuitamente as toalhas do altar e as vestes litúrgicas. A lavanderia prosperava lentamente. Em novembro, consegui contratar minha primeira funcionária, a Patrícia, a viúva que conheci na festa de aniversário da Bia. Era perfeito para nós duas. Ela precisava de trabalho e eu precisava de ajuda, especialmente agora que o Pedrinho começara a frequentar a escola. Nunca pensei que trabalharia fora de casa. Confessou-me Patrícia em seu primeiro dia, meu marido dizia que lugar de mulher é cuidando do lar. O mundo está mudando. Respondi, enquanto lhe mostrava como dobrar perfeitamente um lençol grande. E nós estamos mudando com ele, mesmo que esta cidade demore a perceber. Com a Patrícia ajudando na lavanderia, pude me dedicar a expandir o negócio. Comecei a oferecer serviços especiais, como remoção de manchas difíceis e passadoria de peças delicadas às mulheres da alta sociedade local, que antes torciam o nariz para mim. Começaram a trazer discretamente suas roupas finas, reconhecendo que ninguém tinha mãos tão habilidosas quanto as minhas para tratar suas sedas e rendas. Em dezembro, recebi uma carta do Ricardo, a primeira desde sua partida. Abri com mãos trêmulas, não sabendo o que esperar. Era curta e formal. Ele informava que havia conhecido outra pessoa e queria o divórcio oficial. Incluía também a proposta de uma pensão para as crianças, maior do que a que ele vinha pagando, e a transferência da casa para o meu nome. Sentei-me na cadeira da cozinha. Olhando para aquele papel por longos minutos, divórcio, uma palavra que ainda causava escândalo no Brasil dos anos 50, legalmente, seria apenas uma separação judicial, já que o divórcio propriamente dito só seria permitido décadas depois, mas, na prática, significava um rompimento definitivo. O fim oficial do que já havia terminado há muito tempo em meu coração, respondi aceitando os termos, com uma única condição, que ele mantivesse contato com as crianças através de cartas e visitas ocasionais, não por mim, mas por eles, que ainda perguntavam pelo pai quase todos os dias. O Natal de 1957 foi simples, mas genuinamente feliz. Decorei a lavanderia com luzes coloridas e um pequeno pinheirinho. A Patrícia e seu filho se juntaram a nós para a ceia, junto com a dona Zilda e duas outras mulheres da vizinhança que, como eu, viviam sozinhas por diferentes razões. Formávamos uma família diferente, unida, não pelo sangue ou pelo casamento, mas pela compreensão mútua e pelo apoio. Para o ano novo, anunciei, levantando minha taça de cidra, planejo comprar uma nova máquina de lavar. Precisamos nos modernizar. Todas aplaudiram entusiasmadas. A ideia da máquina não era apenas um sonho distante. Eu vinha economizando cada centavo extra há meses, guardando-os em uma lata de biscoitos escondida no forro do meu colchão. A modernização da lavanderia representava o futuro que eu estava construindo, tijolo por tijolo, com minhas próprias mãos. Janeiro de 1958 chegou com chuvas intensas e uma gripe que varreu a cidade, atingindo principalmente as crianças. A Bia adoeceu gravemente, com febre alta, que não cedia aos remédios caseiros. O médico local recomendou que ela fosse levada ao hospital da cidade vizinha, maior e melhor equipado. Passei 3 noites ao lado da cama de hospital, segurando sua mãozinha quente de febre, rezando
como nunca havia rezado antes. O Pedrinho ficou com a Patrícia, que manteve a lavanderia funcionando em minha ausência. Foi durante aqueles dias de vigília que percebi como tinha me tornado forte. Um ano antes, teria me desesperado, sentindo-me incapaz sem um homem para resolver a situação. Agora, enfrentava a crise com a determinação calma de quem já havia superado tempestades piores. Quando a Bia finalmente melhorou e pudemos voltar para casa, encontrei a lavanderia impecavelmente organizada. A Patrícia havia não apenas mantido tudo funcionando, mas também conquistado 3 novos clientes. Você precisa de uma sócia, não de uma funcionária, disse ela, meio brincando, meio séria. Formamos uma boa equipe. A ideia plantou uma semente em minha mente. Uma sociedade entre 2 mulheres seria algo inédito na cidade, mas por que não? Já havíamos quebrado tantas outras barreiras. Prometi pensar seriamente no assunto. Fevereiro trouxe o carnaval e com ele uma avalanche de trabalho para a lavanderia. Confetes e serpentinas deixavam manchas coloridas nos tecidos brancos, e o aumento das festas significava mais roupas para lavar e passar. Trabalhamos até tarde, muitas noites. Eu e Patrícia, com nossas crianças adormecidas nos fundos do estabelecimento. Sabe o que mais me impressiona em você? Judah, perguntou Patrícia uma noite, enquanto dobrávamos lençóis lado a lado, é que você nunca parece amarga. Apesar de tudo o que passou, sua observação me pegou de surpresa. Nunca tinha pensado em mim mesma dessa forma. Não teria sentido viver com amargura? Respondi após um momento de reflexão. Seria como continuar bebendo veneno e esperar que a outra pessoa morresse. Março marcou um ano desde que o Ricardo saíra de casa. Decidi celebrar a data não com tristeza, mas como um renascimento. Pintei as paredes da sala de um amarelo suave, comprei cortinas novas e plantei girassóis no pequeno jardim da frente. É casa que antes via como uma lembrança dolorosa do passado. Finalmente começava a parecer verdadeiramente minha. Em abril, a tão sonhada máquina de lavar chegou, transportada em um caminhão da capital. Era um investimento enorme, mas calculado cuidadosamente. Com ela, poderíamos triplicar o volume de roupas lavadas diariamente. A cidade inteira apareceu para ver a novidade. Uma máquina elétrica era algo raro. Naqueles tempos, especialmente em um negócio dirigido por uma mulher, a senhora tem certeza que sabe operar isso? Perguntou o entregador. Um homem corpulento, com sobrancelhas espessas. É complicado para uma mulher entender essas engenhocas. Sorri educadamente enquanto assinava o recibo. Tenho certeza que conseguirei. Afinal, entender de máquinas não é mais difícil que entender o coração humano. E nisso tenho bastante experiência. O homem saiu balançando a cabeça, provavelmente pensando que eu não duraria um mês nos negócios. Mal sabia ele que essa dúvida constante, esse menosprezo velado, era o combustível que me impulsionava adiante a cada dia. A máquina transformou a lavanderia. Com eficiência aumentada, pudemos reduzir o tempo de entrega e começar a atender clientes de cidades vizinhas. Em maio, contratei mais uma funcionária. Juliana, uma jovem de 19 anos, que havia sido expulsa de casa ao engravidar sem ser casada. Ofereci a ela não apenas um emprego, mas também um pequeno quarto nos fundos da lavanderia, onde poderia morar quando o bebê nascesse. Por que está me ajudando? Perguntou ela com desconfiança no primeiro dia. Todo mundo nesta cidade me trata como se eu tivesse uma doença contagiosa, porque sei como é ser julgada. Respondi simplesmente. E porque merecer uma segunda chance não deveria ser um privilégio, mas um direito.
Junho chegou com o início do inverno e com ele uma carta inesperada. Era do gerente de uma grande lavanderia da capital que havia ouvido falar do meu pequeno negócio bem-sucedido, propunha uma visita para conhecer minhas instalações e discutir uma possível parceria para serviços especializados. Li a carta para Patrícia, que imediatamente começou a planejar melhorias na aparência da lavanderia para a visita. Este pode ser o grande salto que esperávamos, exclamou ela. Já imaginando como reorganizaríamos o espaço, ou pode ser apenas um homem curioso para ver como duas mulheres conseguem administrar um negócio sem falir? Responde, mais cautelosa, mas igualmente esperançosa. A visita foi marcada para julho. Passamos semanas preparando tudo, limpando cada canto, organizando os registros financeiros, ensaiando apresentações sobre nossos métodos e inovações. Até mesmo as crianças foram envolvidas, com um Pedrinho orgulhosamente designado para oferecer cafezinho aos visitantes. Quando o grande dia chegou, recebi o senhor Roberto Costa e seu assistente com a confiança de quem conhece profundamente seu negócio. Mostrei cada detalhe da operação, expliquei como havíamos adaptado técnicas tradicionais para maior eficiência e apresentei os resultados financeiros que comprovavam nosso crescimento constante e impressionante. Senhora Silva, comentou ele ao final da visita. Especialmente considerando as circunstâncias, eu sabia exatamente o que ele queria dizer com circunstância. Uma mulher separada, sem educação formal em negócios, numa cidade pequena e conservadora, mas, envie de me offender, sorry, as circunstâncias, son, Costa, foram justamente o que me obrigaram a ser mais criativa e resiliente que qualquer empresário tradicional. Quando não se tem o caminho convencional disponível, é preciso abrir novas estradas. Ele pareceu genuinamente surpreso com minha resposta. Antes de partir, propôs que minha lavanderia se tornasse um ponto de coleta para serviços especializados que seriam processados na capital. Roupa de couro, peles, vestidos de noiva. Itens que exigiam técnicas avançadas que ainda não dispunhamos. Seria um arranjo vantajoso para ambos. Explico. A senhora mantém seus clientes satisfeitos com serviços completos e nós expandimos nossa área de atuação sem precisar abrir uma filial. Pedi alguns dias para pensar na proposta. Aquela nuit, após as crianças dormirem, a Patrícia e eu discutimos longamente os prós e contras. Por um lado, seria uma fonte adicional de renda e nos associaria a um nome respeitado. Por outro, me preocupava perder a autonomia pela qual tinha lutado tanto e sei. Em vez de aceitar o papel de simples coletora, propuséssemos um verdadeiro intercâmbio. Sugeriu Patrícia. Eles nos ensinam as técnicas especializadas e, en troca, compartilhamos nossos métodos de gestão que têm funcionado tão bem em escala menor. A ideia era brilhante. Quando respondi ao senhor Costa, foi com uma contraproposta que surpreendeu até a mim mesma com sua ousadia. Para minha surpresa, ele aceitou. Pressionado com minha visão de negócios, agosto de 1958 marcou o início dessa nova fase. Recebi em minha lavanderia uma especialista enviada da capital para nos ensinar técnicas avançadas. Em troca, documentei meticulosamente nosso sistema de gestão financeira e atendimento ao cliente, desenvolvido através de tentativa e erro ao longo daquele ano e meio. Nunca imaginei que estaria ensinando algo a uma empresa grande. Comentei com a Patrícia enquanto preparávamos o manual que seria enviado à capital. Quem diria que nossas inovações, por necessidade, seriam valiosas para alguém além de nós? Setembro trouxe o primeiro aniversário oficial da lavanderia, sob minha direção.
Organizamos uma pequena celebração com um bolo e refrigerante para os clientes. Muitas pessoas da cidade compareceram, inclusive algumas que antes me olhavam com desprezo. O sucesso, percebe, tinha o curioso efeito de transformar julgamento em admiração. Durante a festa, o filho da Patrícia veio correndo até mim, segurando um envelope colorido. Tia Duda, chegou isso para a senhora. Era um cartão do seu João, enviado da capital. Dentro havia uma nota curta. Sempre soube que você transformaria aquele lugar em algo especial. Parabéns pelo seu primeiro ano. O pagamento deste mês está perdoado. Considere um presente de aniversário para o seu negócio. Aquele gesto de confiança me emocionou profundamente. Ali, cercada por pessoas que agora me respeitavam, com um negócio próspero e filhos saudáveis. Percebi que havia não apenas sobrevivido à traição que descobri naquele bolso de paletó, havia triunfado sobre ela. Os sussurros não haviam cessado completamente. Ainda havia olhares de reprovação de algumas pessoas mais conservadoras, mas agora, quando caminhava pela praça aos domingos com meus filhos de mãos dadas, mantinha a cabeça erguida, não mais por desafio ou teimosia, mas pela serena certeza de quem encontrou seu próprio caminho. Mamãe, perguntou a Bia naquela noite, enquanto a colocava para dormir, você é feliz sem o papai? A pergunta, tão direta como só as crianças conseguem ser, me pegou de surpresa. Pensei por um momento antes de responder, sou feliz de um jeito diferente. Minha filha, feliz por ter descoberto uma força dentro de mim que não sabia que existia. Feliz por poder mostrar a você que uma mulher pode reconstruir sua vida com suas próprias mãos. Não importa quão difícil pareça no início. Beijei sua testa e apaguei a luz, deixando apenas o abajur aceso. Enquanto a observava adormecer, pensava em como aquela carta encontrada por acaso havia mudado o curso da minha vida. Uma mudança dolorosa, sim, mas também libertadora. Como se o destino, em sua sabedoria peculiar, soubesse que eu precisava daquela ruptura para encontrar minha verdadeira essência. Os anos passaram mais rápido do que eu imaginava. Cada mudança de estação trazia novas conquistas e desafios para a lavanderia Nova Aurora. Quando chegamos a 1960, 3 anos após assumir o negócio, já éramos a maior lavanderia num raio de 50 quilômetros. Nossa parceria com a empresa da capital havia se expandido e agora nós mesmas oferecíamos serviços especializados depois que enviei a Patrícia para fazer um curso de técnicas avançadas em São Paulo. Quem diria? Duda, comentou Patrícia quando voltou da capital, que aquela carta encontrada num bolso de paletó nos traria até aqui. A carta, por muito tempo, evitei pensar nela, como se a lembrança pudesse fazer o chão desabar novamente sob meus pés. Mas naquele momento, enquanto contemplava nossa lavanderia renovada, com máquinas modernas e 5 funcionárias, percebi que podia olhar para o passado sem sentir dor. A traição que havia despedaçado meu coração agora parecia um ponto distante no horizonte. Uma tempestade que me empurrou para águas desconhecidas, onde, surpreendentemente, encontrei meu verdadeiro rumo. Em meados de 1960, recebi uma proposta inesperada. O proprietário de uma pequena rede de hotéis do litoral estava expandindo seus negócios para o interior e precisava de alguém confiável para cuidar da lavagem de toda a roupa de cama e banho. O volume seria imenso. Mais de 10 vezes o que processávamos normalmente. É uma grande oportunidade, disse a Patrícia, agora oficialmente minha sócia. Mas precisaríamos de um espaço maior, mais máquinas, mais funcionárias. E quando isso nos impediu de fazer algo
respondeu ela com aquele sorriso determinado que tinha se tornado sua marca. O desafio era imenso e o investimento necessário assustador. Tive que visitar o mesmo banco onde o Ricardo trabalhara para solicitar um empréstimo ao novo gerente, um homem mais jovem e progressista. Analisou nossos registros financeiros meticulosamente organizados. Impressionante, senhora Silva, comentou ele. Folheando os livros contábeis, raramente vejo um negócio tão bem administrado, mesmo entre empresários experientes. Saí de lá com um empréstimo aprovado e uma sensação de triunfo que superava qualquer reconhecimento anterior. Não era apenas uma questão de dinheiro, mas de credibilidade conquistada exclusivamente por meus próprios méritos. No início de 1962, inauguramos a nova sede da Lavanderia Nova Aurora, em um terreno amplo na entrada da cidade. O prédio tinha sido construído especialmente para nós, com áreas separadas para recepção, lavagem, secagem e passadoria. Instalamos máquinas modernas importadas e implementamos métodos de organização que permitiam processar grandes volumes sem perder a qualidade. No dia da inauguração, o Pedrinho, agora com 10 anos, e a Bia, como é tu, cortaram juntos a fita da porta principal. Meu coração transbordava de orgulho ao ver a admiração nos olhos dos meus filhos. Eles haviam crescido vendo sua mãe transformar uma pequena lavanderia decadente em um empreendimento respeitado. Que lição mais poderosa eu poderia lhes dar sobre perseverança? Mãe, disse o Pedrinho naquela noite, enquanto jantávamos na nossa casa reformada, quando crescer quero ter um negócio como o seu. E you? Acrescentou a Bia, quero trabalhar com a senhora na lavanderia. Sorri para meus filhos emocionada. Vocês podem ser o que quiserem. Meus amores. O importante é fazerem algo que traga significado para suas vidas e para a vida dos outros. O contrato com a rede de hotéis revolucionou o nosso negócio. Precisei contratar mais 15 funcionárias, a maioria mulheres que, como eu, enfrentavam circunstâncias difíceis. Viúvas, mães solteiras, esposas de maridos incapacitados. Serra Azul começou a nos chamar de o Exército da Duda, meio em brincadeira, meio com respeito. Em 1963, algo extraordinário aconteceu. Fui convidada para dar uma palestra na Associação Comercial sobre gestão de pequenos negócios. Eu que mal havia completado o ensino fundamental, falando para empresários experientes e instruídos, a ironia não me escapava. O que vou dizer a eles? Perguntei a Patrícia enquanto preparávamos a apresentação. Não tenho formação. Não conheço teorias econômicas. Fale sobre o que sabe. Respondeu ela com simplicidade. Sobre transformar necessidade em oportunidade, sobre crescer apesar das circunstâncias. Não por causa delas, a palestra foi um sucesso surpreendente. Falei com honestidade sobre como cada obstáculo, desde a traição do marido até o preconceito da sociedade, havia se tornado um degrau na escada do meu crescimento pessoal e profissional. Contei como adaptamos técnicas tradicionais para aumentar a eficiência, como investimos em treinamento para nossas funcionárias quando ninguém acreditava que mulheres simples pudessem operar máquinas complexas. A maior lição que aprendi, concluí olhando para a plateia predominantemente masculina, é que não existem limitações definitivas, apenas as que aceitamos como tais. Após a palestra, fui abordada por várias pessoas, entre elas, uma jovem repórter do Jornal da Capital. Sua história é inspiradora. Senhora Silva, disse ela, caderno de anotações em mãos, gostaria de fazer uma reportagem sobre sua trajetória
Seria importante para outras mulheres verem que é possível reconstruir a vida após um divórcio. A ideia de expor minha história pessoal para milhares de leitores me assustou inicialmente. A ferida da traição, embora cicatrizada, ainda era uma parte íntima da minha jornada, mas então pensei em quantas mulheres poderiam estar neste momento exato descobrindo cartas em bolsos de paletós, enfrentando a dor da traição e o medo do futuro, incerto. Concordo? E respondi finalmente. Mas quero que o foco seja no que construí, não no que perdi. A reportagem foi publicada em março de 1964 com o título Das Lágrimas ao Triunfo, como Maria Eduarda Silva construiu um império a partir de uma traição. Falava não apenas sobre mim, mas sobre todas as mulheres que haviam encontrado emprego e dignidade na Nova Aurora. Contava como transformamos uma pequena lavanderia de cidade do interior em uma empresa modelo que agora recebia encomendas de vários municípios. 2 dias após a publicação, recebi um telegrama do Ricardo. Depois de anos sem contato, além das cartas ocasionais para as crianças, aquilo me pegou de surpresa. O conteúdo era breve. Li a reportagem. Orgulhoso do que você construiu, sinto muito por tudo. Ricardo, sentei-me na varanda de casa, segurando aquele papel entre os dedos, sentindo uma estranha paz. Não havia mais raiva nem ressentimento, apenas a consciência tranquila de que cada um havia seguido seu caminho e o meu, surpreendentemente, tinha sido mais rico e pleno do que jamais imaginei possível nos tempos em que me definia apenas como a esposa do Ricardo. No Natal de 1964, fizemos algo inédito. A Lavanderia Nova Aurora organizou uma celebração para todas as funcionárias e suas famílias. Mais de 70 pessoas se reuniram no pátio decorado da nova sede. Servimos um jantar farto. Distribuímos presentes para todas as crianças e anunciamos um bônus especial de final de ano para cada funcionária. Não somos apenas um negócio, declarei diante de todos. Somos uma comunidade de mulheres que provam diariamente que a diversidade pode ser transformada em força. Olhei para aquelas mulheres, algumas que haviam começado comigo desde os primeiros dias, outras recém-chegadas. E vi em seus olhos o mesmo brilho de determinação que aprendi a cultivar em mim. Cada uma tinha sua própria história de superação, suas próprias cartas encontradas em bolsos de paletós, metafóricas ou literais. Em 1965, tomamos outra decisão ousada: abrir uma filial na cidade vizinha. Era um investimento arriscado, mas nossos cálculos indicavam que havia demanda suficiente. A Patrícia assumiria a gerência da nova unidade, enquanto eu continuaria na matriz. Está pronta para isso? Perguntei a ela na véspera da inauguração. Aprendi com a melhor, respondeu com um abraço apertado. Quem diria que aquela viúva insegura que você conheceu na festa de aniversário da Bia se tornaria empresária? A filial prosperou rapidamente, confirmando nossa intuição de que havíamos apenas arranhado a superfície do potencial do negócio em 1966. Já planejávamos uma terceira unidade. Foi nesse mesmo ano que recebi um convite que jamais teria imaginado: participar de um encontro nacional de mulheres empreendedoras na capital. O evento reuniria pioneiras de diversos setores para discutir os desafios específicos enfrentados por mulheres nos negócios. Viajei de trem, com uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Eu, Maria Eduarda Silva, a lavadeira que transformou uma traição em um império de lavanderia, conversando de igual para igual, com mulheres educadas, algumas até com formação universitária no exterior. Para minha surpresa, fui recebida com respeito e interesse genuíno. Muitas daquelas mulheres, apesar de suas origens privilegiadas,
enfrentavam barreiras semelhantes às minhas. O preconceito, a desconfiança, a necessidade constante de provar seu valor em um mundo dominado por homens. Sua história é extraordinária. Senhora Silva, comentou uma engenheira têxtil de São Paulo, após eu compartilhar brevemente minha trajetória, porque você não apenas superou obstáculos pessoais, mas também criou oportunidades para dezenas de outras mulheres. Voltei daquele encontro com a mente fervilhando de ideias e uma nova compreensão do impacto mais amplo que meu pequeno negócio estava tendo. Não era apenas sobre lavar roupas ou gerar lucro. Era sobre mostrar que novos modelos de trabalho e vida eram possíveis, mesmo em uma sociedade tão enraizada em tradições limitantes. Em 1967, implementamos nossa iniciativa mais ousada até então, um programa de treinamento profissional para jovens mulheres da região, especialmente aquelas em situação vulnerável. Durante 3 meses, elas aprenderiam não apenas técnicas de lavanderia, mas também noções básicas de administração, contabilidade e atendimento ao cliente. Faina! As mais destacadas seriam contratadas por nós e as demais receberiam apoio para encontrar colocação em outros estabelecimentos. O programa causou controvérsia na conservadora Serra Azul. Algumas famílias se recusavam a permitir que suas filhas participassem, temendo que o contato com mulheres de vida desregrada, como ainda éramos vistas por alguns, pudesse corromper as jovens. Outros criticavam abertamente, dizendo que estávamos incentivando mulheres a abandonarem seu papel natural no lar, mas para cada crítica havia histórias de sucesso que falavam mais alto. Como a da Antônia, uma jovem de apenas 16 anos que havia sido expulsa de casa ao engravidar do namorado, que desapareceu logo depois através do programa. Ela não apenas aprendeu uma profissão, mas recuperou sua autoestima. Hoje, anos depois, ela gerencia uma de nossas unidades e criou seu filho com dignidade. Em 1968, a Lavanderia Nova Aurora já não era apenas um negócio, era uma instituição. Tínhamos 4 unidades, em diferentes cidades, mais de 100 funcionárias, contratos com hospitais e hotéis de toda a região. E nosso programa de treinamento havia se tornado um modelo copiado por outras empresas. O Petrinho, aos 16 anos, já demonstrava interesse pelo lado administrativo do negócio, frequentemente me ajudando com a contabilidade e propondo inovações. E Bia são 14. Preferia o contato direto com os clientes e tinha ideias brilhantes para melhorar o atendimento. Vocês transformarão isso em algo ainda maior quando chegar sua vez, disse-lhes com orgulho. Em 1969, fui convidada para dar uma entrevista a uma revista feminina de circulação nacional. A repórter queria saber qual era o segredo do meu sucesso. Não há segredo, respondi com sinceridade. Apenas a combinação de necessidade extrema, trabalho incansável, e a descoberta gradual de uma força que sempre esteve dentro de mim, adormecida. Ela insistiu, querendo uma resposta mais concreta, algo que suas leitoras pudessem aplicar em suas próprias vidas. Pensei por um momento antes de responder. Se existe um segredo, talvez seja este: entender que as piores coisas que acontecem conosco podem, paradoxalmente, abrir caminho para as melhores versões de nós mesmos. Aquela carta que encontrei no bolso do paletó do meu marido destruiu a mulher que eu pensava ser, mas permitiu o nascimento da mulher que eu estava destinada a me tornar. A entrevista foi publicada com o título
das lágrimas ao triunfo, como Maria Eduarda Silva construiu um império a partir de uma traição. Recebi centenas de cartas de mulheres de todo o país compartilhando suas próprias histórias e agradecendo pela inspiração. Entre todas essas cartas, uma se destacou. Era da Carol. Depois de tantos anos, ela havia visto a entrevista e decidido escrever. Contava que havia se casado novamente, tinha 2 filhos e vivia tranquilamente no sul do país. Mas o mais importante, pedia perdão, de forma sincera e humilde, pelo mal que havia causado. Você transformou uma tragédia em triunfo. Escreveu-la. Enquanto eu passei anos carregando o peso da culpa, você construiu um legado. Há lições profundas nisso que apenas agora começo a compreender. Respondi como uma carta breve, mas genuína, desejando-lhe felicidade e paz. O círculo finalmente se fechava e, com ele, as últimas sombras do passado se dissipavam. Quando chegamos a 1970, olhei para trás e mal pude acreditar na jornada percorrida em menos de 15 anos. Da jovem esposa devastada pela traição à empresária respeitada, que havia mudado não apenas sua própria vida, mas a vida de centenas de outras mulheres, a lavanderia que construí com minhas lágrimas havia se transformado em um símbolo de renascimento, não apenas para mim, mas para toda uma comunidade. As máquinas que um dia operava sozinha, com mãos machucadas pela água e sabão, agora eram parte de uma operação que se estendia por várias cidades, mas o verdadeiro sucesso, percebe? Não estava nos números, nos prédios ou nas máquinas, estava nos olhos das mulheres que encontravam em nossas lavanderias mais que um emprego, encontravam dignidade, propósito e a chance de reescrever suas próprias histórias. A carta no bolso do paletó, que um dia foi o símbolo da minha maior dor, havia se transformado no primeiro capítulo da minha maior conquista. E isso, meus queridos, é o poder transformador que existe em cada um de nós. A capacidade de pegar os cacos de um coração partido e, como ele, construir um castelo. Roger, aos 83 anos, sentada aqui contando essa história para vocês, sinto apenas gratidão. Gratidão pela dor que me despertou, pela força que descobri e pela vida extraordinária que construí a partir do que poderia ter sido apenas uma triste história de traição. A vida raramente segue o caminho que planejamos. Às vezes, o destino nos arranca violentamente da estrada conhecida e nos joga em terreno desconhecido. Nesses momentos, temos 2 escolhas: lamentar eternamente o caminho perdido ou começar corajosamente a construir uma nova estrada, passo a passo. Dio, opus Dio, eu escolhi construir. E vocês, o que escolherão quando encontrarem suas próprias cartas em bolsos de paletós? Meus queridos, se vocês gostaram dessa história, não se esqueçam de curtir e comentar no canal.